Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão? Vamos ver os amigos. Vou tentar não ficar de costas aqui para o Fernando. Ver a todos. Então, em nome da presidente Priscila e dos demais presidentes das câmaras e também vereadores aqui das Camaja, cumprimento. Desejo uma boa assembleia a todos. E me faço presente, e também em nome do Fernando, cumprimentar o presidente Gilson, que está à frente da UVB já há bastante tempo. Trabalho memorável. Então, Fernando, leve meu abraço para o presidente. O motivo que me traz hoje aqui é basicamente contribuir de alguma forma com os vereadores, já que nós estamos em um período bem interessante, né? É o segundo ano da legislatura, e como historicamente o Brasil ou troca ou modifica as suas casas legislativas na casa de 58%, 59%, nós temos um número de vereadores adentrando no segundo ano da legislatura. E isso significa dizer que são novos, mais a metade, então são vereadores novos, e que irão enfrentar o seu primeiro ano eleitoral. Sim, em 2026 o Brasil terá um ano eleitoral. E, muito embora essa não seja uma eleição dada para os municípios, ela tem um reflexo gigantesco sobre os municípios, porque se trata da escolha, então, de representantes a nível nacional que vão governar o país, como presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. E por que a Câmara Municipal precisa ficar atento a algumas situações? E eu pretendo, dessa forma, também não me estender demais. A proposta era falar sobre algo que os vereadores não devem fazer nesse ano, 2026. E eu, então, dessa forma, gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras para o ano eleitoral. Não é uma eleição local, como já disse. Todos aqui estão, de certa forma, sob uma ressaca de eleições, porque acabaram de sair de uma eleição, estão curtindo o primeiro ano de vereador, para aqueles que fazem parte da pouco mais da metade dos membros novos do parlamento, e para aqueles que já estão habituados com a atividade, né, é mais uma sessão legislativa que se inicia. Mas ela não é uma simples sessão legislativa, porque realmente é um ano eleitoral, e nesse ano eleitoral a gente tem uma série de cuidados que precisa ficar atentos. E por conta disso, eu acho importante que todos já observem questões relevantes que estão estabelecidas na lei eleitoral, na 9.504, principalmente no que diz respeito ao artigo 73, que são as famosas e conhecidíssimas condutas vedadas. Tá? Aqueles vereadores que já estão há mais tempo no mandato, que fazem parte dessa minoria que não faz parte da renovação das câmaras, já conhecem o que são as condutas vedadas do artigo 73. Elas trazem uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelas câmaras municipais e também pelos vereadores no ano eleitoral e que, se não atendidas, podem levar o vereador ou a Câmara Municipal, o gestor da Câmara, melhor dizendo, e também os servidores, a penalizações com aplicação de multas que, de certa maneira, não são atrativas para ninguém. Um ponto importante que, nesse ano eleitoral, todos devem prestar muita atenção é o fato de que é comum que, em razão da eleição ser uma eleição geral, uma eleição de nível nacional, candidatos a deputados e senadores, porque vamos acertar, né? Que o candidato a governador não costuma vir da Câmara Municipal, tampouco candidato a presidente da República, mas principalmente candidatos a deputados estaduais e federais. Alguns senadores gostam de procurar os municípios porque tem na base da democracia brasileira, que são os vereadores, os seus grandes correligionários. É uma via de mão dupla, vocês coletam os votos para eles nesse momento e depois vocês passam o Pires buscando as emendas parlamentares. E está tudo certo, é dessa maneira mesmo que acontece. O que ocorre é que há, dentro da regra eleitoral, um dispositivo que muitas vezes não é observado, por acreditar-se que não há nenhuma relevância, porque já que a eleição é a nível nacional, vamos deixar que as coisas vão passar em brancas nuvens, que são a cedência do espaço público para campanhas. No período das eleições municipais, a Câmara Municipal pode ceder o seu plenário para um único ato político, que são as convenções municipais. Essa mesma permissão não se aplica quando se trata de eleições gerais, porque não se faz convenção de um partido estadual dentro de uma Câmara de Vereadores. Isso acontece ou na Câmara da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ou até mesmo na Assembleia Legislativa do Estado, ou em alguns hotéis para aqueles partidos que possuem mais recursos financeiros. Mas isso não impede que candidatos a deputados estaduais, que às vezes são vereadores que estão buscando um novo espaço, né? Porque você
concorreu a vereador, tem pretensão de ser prefeito, tem um espaço no teu partido, você vai buscar a possibilidade de talvez fazer campanha por um período permitido e disponibilizar o teu nome de repente a ser candidato a deputado estadual, até mesmo federal, para fazer uma dobradinha com alguém que você já conhece, e aí você bate na casa daqueles vereadores que são teus amigos, e esse vereador, de forma desavisada, pode tentar levá-lo para uma reunião dentro do espaço do plenário da Câmara, né? Um exemplo do Jackson. Eu bato lá na casa do Jackson, eu sou candidato, uma suposição, e peço para ele para que me oportunize um espaço na Câmara para que eu possa conversar com tão cativas as minhas ideias. Como disse para vocês, por mais que isso possa parecer, de certa forma, tranquilo, possível, o artigo 73 veda essa possibilidade, veda esse tipo de... não permite que isso ocorra. E isso pode levar tanto o presidente da Câmara ou o servidor que, porventura, vier a ser dispendido para poder auxiliar nessa reunião formal ou informal de um candidato a deputado, seja ele estadual ou federal, dentro da Câmara, a ser penalizado. Então, a permissão legal, lá do artigo 73, para que a Câmara seja cedida para convenções partidárias, não pode ser, de forma alguma, seja pelo presidente ou por qualquer vereador, pretendida disponibilizada em favor de qualquer candidato ou partido político para que faça alguma graça ou que faça algum tipo de reunião, porque essa é uma conduta vedada. Então, o primeiro ponto importante, e talvez esse vá trazer assim, reflexo na vida dos vereadores a partir de agora, é observar isso. Independente de quem seja o candidato, independente do espectro político, independente da agremiação que ele faça parte, é ou não teu amigo, se ele é ou não colaborador da tua campanha, de certa forma, nunca arraste ele para a Câmara. A Câmara Municipal de Vereadores, nas eleições gerais, não para candidatos às eleições gerais, porque não são realizadas, como já disse, convenções partidárias. E, por conta disso, ceder um espaço público em favor de candidato ao partido político leva ao cometimento de uma conduta vedada e, por óbvio, uma penalização. Ah, Camilo, mas isso não acontece. Sempre foi assim aqui na minha Câmara. Nós sempre cedemos, fazemos reuniões, cede para todo mundo e ninguém fala nada. Ok, tudo bem. Vamos lembrar que nós vivemos em um período onde todo mundo tem acesso à internet e todo mundo tem acesso à informação, tá? Em 2 palitos, alguém entra no pai dos ignorantes lá no Google e descobre que não pode e ele não gosta do André e ele protocola, seja através do Pardal, da Justiça Eleitoral ou de qualquer outro dispositivo permitido pelo Ministério Público Eleitoral, esse cometimento de crime, você, como diz o gaúcho, enrolou o seu pala. Então, é um ponto importante que muitas vezes é desconsiderado. Vocês têm um compromisso político com algum candidato? Perfeito. É assim que a vida acontece. A vida é feita de política. Estamos fazendo política. Vocês, na sequência, vão ter uma decisão política que vai impactar a vida de muitas câmaras, de muitas pessoas aqui da região. Até que conheço as Camajas há bastante tempo e sei da importância dessa instituição. A política é indissociável da nossa vida. Mas a atividade política partidária tem lugar e hora para acontecer. E ao retornar para suas câmaras, lei do artigo 73, texto da Lei 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, impede que o plenário da Câmara seja cedido em favor de candidatos ou partido político, senão na condição de convenção partidária, que nessas eleições não deve acontecer. Então, o primeiro ponto pelos quais eu vou falar hoje à noite é esse. Preste atenção nisso. As eleições não são locais, mas têm reflexos imediatos. O segundo ponto, dentro desse contexto eleitoral, a Câmara Municipal precisa, para ontem, editar regras que estabeleçam quais os critérios e como serão adotadas as ações dos parlamentares para que não ocorra nenhum tipo de infração à regra eleitoral por parte dos membros da casa. Porque isso é muito fácil, eu sou candidato a vereador, o Jackson, mais uma vez, vou citar o exemplo dele, ou o Demetrio, presidente aqui da Câmara de Jacuizinho, são meus amigos, eu vou para né, Luana? E aí eu simplesmente começo a pedir voto em favor do meu candidato a deputado, a senador, ou para o grupo do qual eu faço parte.
para que isso não penalize diretamente a mesa diretora e o presidente por permitir que o recurso público seja disponibilizado para que alguém faça propaganda, eu preciso editar uma resolução definindo quais são os critérios que impedem a atuação parlamentar no contexto eleitoral. Então, segundo ponto, algo que o vereador não deve fazer. Claro que o vereador vai tentar sempre, né? Sabe que o vereador vai tentar a todo momento. Porque isso faz parte do jogo, tá? O limite está ali, mas eu vou pular o limite, entendeu? Não tenho muito problema com isso. Mas o presidente tem que se preocupar, porque ele conduz o trabalho de todos. Então, precisa ser editado pela mesa diretora da Câmara, né, que é a orientação que eu sempre passo, de um instrumento jurídico chamado resolução, que vai definir, com base lá nos dispositivos do artigo 73 a 9.504, quais são as condutas das quais os vereadores, mesmo não disputando a eleição, não poderão praticar. Essa mesma resolução, caso as câmaras já possuíram uma resolução para as eleições municipais, pode ser editada, porque basicamente não tem muita alteração no texto. Então, a segunda dica do que o vereador, agora do que deve fazer. Se primeiro ele não deve levar o candidato para o plenário da Câmara para fazer reunião e fazer graça com os eleitores, ele deve fazer isso em qualquer lugar, menos no plenário da Câmara. A segunda situação, ele deve ter cuidado ao falar, se manifestar no plenário, e essa manifestação deve estar regulamentada. Se não tem regulamentação, o presidente fica descoberto e, obviamente, que caso ele venha, algum vereador venha a cometer algum deslize do ponto de vista a auxiliar no cometimento de uma conduta vedada, o presidente está incluso nessa brincadeira, o que vamos considerar é pouco producente se você pode, num período que antecede ainda as convenções, fazer a edição dessa resolução e ficar resguardada, as suas ações ficarem resguardadas. Então, editar uma resolução de mesa, estabelecendo quais são os critérios que impedem o vereador de falar ou de fazer propaganda, porque tem muitos vereadores que, inclusive, colam santinhos, né? Aqueles adesivos dentro dos gabinetes na Câmara. Tá? Essas regras são regras que seguem as mesmas que já eram dispostas para as eleições municipais, tá? Mas dentro da Câmara você tem que ter um certo cuidado, porque vale lembrar sempre que tem um recurso público que custeia toda essa brincadeira. E por conta disso não dá para você ficar disponibilizando recurso público em favor de A ou B, porque isso vai penalizar de certa forma o gestor. Então, duas dicas aqui. Essas duas que eu acabei de referir para vocês. Agora eu vou fugir um pouco das eleições, porque elas estão um pouquinho longe. Depois a gente retoma isso. Uma outra situação que também tem correlação com os vereadores direta e que em 2026 provavelmente vai florescer bastante nas câmaras, e já indo para metade do que eu tinha para falar, presidente Priscila, para não me estender demais, é a situação da cedência da vaga de vereador para suplente. Tá? Esse foi o tema que bombou o ano passado nas redes sociais, teve fake news à torta e à direita, informação desencontrada, gente dizendo que não sabia, falando que não tinha ideia e acontecendo de um tudo. Então vamos só para referir, até porque esse é o segundo ano da legislatura e vários daqueles que estão aqui, inclusive, terão, por acordo firmado lá nas convenções, que ceder o seu espaço para o primeiro suplente para poder manter o grupo unido. Não é assim que funciona? É assim, não é? Só que o vereador só pode se afastar dentro da regra. Naquilo que tange a atividade legislativa, você não pode fazer aquilo que bem entende, tem que fazer o que está dentro da regra. Então vamos só retomar. Em 2025, houve uma republicação de uma mensagem dizendo que o STF teria mudado as regras no que diz respeito à convocação dos suplentes. A publicação vazou não, porque já tinha sido publicado no Instagram. E aí foi para os grupos de WhatsApp, estava todo mundo louco. Primeira coisa, o STF não mudou a regra de convocação do suplente. Ela é a mesma desde 1988. Então está tudo certo. Que o texto é mal escrito, disso eu não tenho dúvidas, tá? Porque eu, inclusive, tenho uma interpretação daquele texto que não se adequa à interpretação que o STF disse que tem. E de certa maneira, com base naquilo que está rabiscado lá, o STF está de acordo, tá? Então, existe uma série de situações que acabam levando pessoas a tomarem decisões equivocadas e a colocarem os seus mandatos, a sua condição de vereador, na berlinda para poder ceder o espaço para um colega que disputou o pleito junto na chapa proporcional.
Ah, vou ajudar o Fernando porque ele é meu parceiro e eu tenho uma do Fernando boa para contar, mas não tem tempo. Outro dia eu conto sobre essa situação da suplência. Tá? Eu fui palestrar, ele foi suplente um dia e ele foi na minha palestra, então eu já conheço ele há bastante tempo. O vereador tira 15, 30 dias, se afasta 30 dias e chama o suplente. Era normal, isso era muito comum. Aí, por conta dessa publicação no Instagram, todo mundo começou a dizer: não pode mais, não é dessa maneira. Você só pode convocar o suplente depois do afastamento de 120 dias. Sim, é isso mesmo. É absurdo, mas é isso. É absurdo para a democracia, é absurdo para a representatividade, mas o presidente da Câmara só deve convocar o suplente após o afastamento superior para tratar de assunto de interesse particular, sem remuneração após 120 dias. É isso. Ponto. Então não adianta pedir para o presidente para ele convocar o suplente para você ajudar o pessoal porque não vai resolver. Mas tem uma solução. E a solução é muito mais simples do que se imagina. E ela, inclusive, muito embora eu acho que é um jeitinho de resolver um problema, poderia, com uma emenda constitucional, se resolver isso. Mas vamos para o jeitinho e vocês continuar chamando o suplente por 30 dias, que é a forma mais adequada que tem sido feita. Quando levantou-se toda essa eu fui fazer a busca no Congresso Nacional como o Congresso agia com relação às convocações de suplência, porque lá é muito comum. Chamo, o Fernando é deputado federal, eu sou suplente dele, ele saiu no outro dia, eu estou dentro. Estou lá no gabinete, está tudo certo. No outro, e como na Câmara eu não posso fazer isso? Porque cargas d'água eu não posso chamar o suplente no outro dia se o texto constitucional que se aplica à suplência é o mesmo para deputados federais e senadores e para vereador por simetria constitucional. Simples. Eles têm encontraram um mecanismo facílimo, né, de resolver isso, que é o atestado médico e o pedido de afastamento por mais de 120 dias. Simples, né? Ou seja, vamos usar o exemplo aqui do presidente Demetrio. O Fábio Mocelin, que foi meu colega lá em Sertão, nós estamos juntos em Sertão muito tempo, inclusive, que é vereador aqui no Jacuizinho, pede para o presidente Demetrio o afastamento porque quer convocar o suplente do partido dele, acho que é o progressista, se não me engano, é isso. O presidente diz: olha, Fábio, eu não tenho como convocar o suplente porque você teria que se afastar por 120 dias, senão a Constituição não me permite fazer isso. O jurídico da casa, inclusive, me disse isso. Ok, perfeito. Qual a solução que o Fábio tem? Junta um atestado médico de um dia, vai fazer a obturação de um dente, né, extrair um siso, né, fazer uma avaliação dentária para botar um aparelho ortodôntico, alguma coisa nesse sentido, tirar um atestado médico de um dia, né, seja ele, né, através de um psicólogo, de algum atestado, que demonstre que em determinado dia o vereador não está presente na Câmara. Apresenta esse atestado na Câmara, independente de ser dia de sessão ou não, porque é um atestado médico, o vereador 24 horas por dia, por semana, 30 dias no mês, tá? Né? O dia da sessão, o atestado é do dia da sessão. Depois disso, passado o dia do atestado, apresenta uma solicitação de afastamento para tratar de interesse particular por 120 dias. O presidente não tem o que fazer. Eu tenho as condições constitucionais presentes. Um afastamento de um dia e somados aos 120 do interesse particular, eu tenho 121 dias, ou seja, estão presentes os requisitos constitucionais para que a gente possa convocar o. Simples, não é? Ah, mas isso é uma manobra. Bom, essa manobra toda. Tu quer me devolver? Pode ser esse aqui? Ah, não, beleza. Como é que você faz a resolução do problema? O problema de garoto deixa de ser um problema. Se é um problema para o presidente Demetrio, deixa de ser um problema para o partido dele, que tem suplente entrar. André, mas aí por. Só. O município de vocês é simples, mas faz
certo? Não vão ter problema em 2026, porque isso bombou em 2025, bombou. Foi uma das coisas, eu me cansei de gravar vídeo no YouTube falando sobre isso. Chegou num ponto e disse, eu não gravo mais vídeos para falar desse assunto, sabe? Me cansei. Mas, basicamente, parte dos vídeos que eu falei eram para defender uma tese que eu julgo ser adequada, mas não é. O texto constitucional é muito simples e muito claro, tá? Se vocês quiserem entender melhor isso, tem um canal no YouTube onde eu falo sobre política e político, falo sobre jurídico, sobre questões jurídicas, tá? Só procurar André Camilo, com 2 L's, você vai me encontrar. Tem 3 vídeos por dia. Meu Deus, eu não sei onde eu estou tirando tempo para tanta coisa. Mas enfim, tá? Ao meio-dia tem um vídeo técnico. O vídeo de hoje é sobre a... Vou lembrar o que eu falei hoje, meu Deus do céu. Sobre a constitucionalidade da aplicação, a constitucionalidade da imposição de emenda de bancada, que, por decisão do STF, desapareceu, tá? O texto constitucional permite somente para bancadas federais. Então, não cabe mais emenda impositiva de bancada nos estados, tampouco nos municípios. Se tem na lei orgânica, o prefeito está autorizado a não cumprir. Então, não percam mais tempo, abandonem por enquanto essa situação, porque isso é algo que não tem valência. Eu vou, na sequência, falar sobre isso e estou falando sobre o meu canal. Então, quem quiser ter mais informações jurídicas sobre situações envolvendo vereadores e municípios, pode acessar ao meio-dia. Se quer ver o pau cantar sobre política, daí assiste às 7 da noite, porque daí eu falo de todo mundo lá. Eu acho que, assim como qualquer um, eu tenho o direito de falar o que eu penso sobre política e sobre político, tá? Sem lado e sem gosto e sabor. Assim é melhor, porque daí às vezes bate de um lado, às vezes bate de outro. Tem para todo mundo. Uns gostam, outros não gostam, tá? Vou falar o quarto e último tema, e até para não matar o espaço a colega e também da própria Assembleia, que é o motivo do meu vídeo de hoje, meio-dia, que é, então, a confirmação da decisão do STF de suspender por uma liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli a aplicação das emendas positivas de bancada, as emendas coletivas, em razão de entender de que o texto constitucional não permitiu, por não existirem bancadas a nível, bancadas de Estado, né? Lá o parágrafo 11 e o 12 são muito claros ao dizer que são as emendas de bancadas estaduais. Então, o valor das emendas individuais e bancadas previsto no texto constitucional são para bancadas estaduais. Na Assembleia Legislativa dos Estados e na Assembleia Distrital de Brasília não tem a bancada estadual, tem bancada partidária. Então tem uma outra coisa, a nomenclatura não é a mesma. Os municípios também têm bancada, tem a bancada do Progressista, do MDB, do PL, vamos lá, do Partido dos Trabalhadores, tá? Tem bancada partidária. Então o texto constitucional não pode ser replicado. Bom, isso é uma coisa que vai trazer muito prejuízo para quem alterou a lei orgânica, para quem fez emenda à lei orgânica e incluiu esses dispositivos, os parágrafos 11 e 12 do artigo 166 do texto constitucional, tenha certeza de que se apresentou as emendas no orçamento passado para ser executadas de forma impositiva nesse ano. Se eu conheço bem as entidades de representação dos prefeitos, haverá, de certa forma, uma pressão para que os prefeitos não executem em razão dessa decisão que foi deferida contra a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso pelo ministro Dias Toffoli numa decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, se tem emenda de bancada, larga a mão, porque certamente vocês não vão conseguir ter efeito. Então, são situações que vocês vão ter que ter cuidado na sequência. Para o próximo orçamento, já fiquem atentos que as emendas individuais continuarão surtindo efeito, salvo se o ministro Flávio Dino não as fulminar, o que deve acontecer em razão dos abusos que foram cometidos. É uma matéria tranquila, eu entendo que é possível, as emendas impositivas, ela é bacana, lá em 2015, com a emenda 86, depois ela alterada em 2020, se não me falha a memória, mas alguém abusou. E esse abuso vai levar agora todo mundo a pagar o preço, e talvez até o final do ano não houver nenhuma decisão da Suprema Corte com relação às emendas impositivas individuais, aí sim vocês poderão continuar dando sequência. Quem é vereador de primeiro mandato ou quem não sabe emenda impositiva, quem nunca fez, cuidado com o que vocês vão apresentar para o orçamento. Tá? Se não está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e basicamente não tem previsão no plano plurianual, esquece, não apresenta porque não vai ter efetividade em razão de uma falha de ordem técnica. Sem planejamento orçamentário,
não tem emenda impositiva, tá? Então, lamento informar para o vereador que não fez nenhuma emenda no PPA no ano passado, que esse ano não tem como fazer emenda impositiva, salvo se entrar na carona os projetos e ações que foram estabelecidas pelo prefeito ou pela própria Câmara ao aprovar o PPA para esse quadriênio que se inicia a partir de agora, tá bem? Só para renovar, então, eu vou deixar depois, quem quiser anotar o meu telefone de contato é 51 998 34 31 95. Quem quiser me procurar nas redes sociais pode procurar, meu nome é André Camila. Eu já estou há 20 anos, completei agora em fevereiro 20 anos como consultor jurídico, atuo pública durante todo esse tempo. Acho que eu vivi mais dentro de uma Câmara do que com a minha família esse tempo todo, tanto é que as situações acabam sendo dessa maneira, e eu quero fazer aqui um último registro com relação a isso, agradecer ao Fernando, porque parte das dezenas de milhares de vereadores que eu atendi são graças a ele. Se ele não tivesse me levado para o OVB, não teria acontecido, mas meu ciclo lá encerrou, e por conta disso, agora eu sigo a vida como ela tem que ser, cada um tem que seguir a sua vida e seu caminho. E eu espero que a gente possa nos encontrar nas redes sociais, tá? Procura lá André Camilo, aí tem site, tem canal no YouTube, tem um monte de projeto. Eu estou sempre à disposição para auxiliar naquilo que for necessário. Presidente Priscila, muitíssimo obrigado pelo espaço, desculpe se me alonguei. Os demais vereadores, eu espero poder ter contribuído com essas 4 situaçõezinhas que são relevantíssimas. Cuidado, façam o que vocês podem fazer, mas cuidado para não fazer aquilo que vocês são impedidos de fazer, porque as penalidades são muito altas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.